Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um outro assunto muito importante e um assunto que na verdade ele vem carregado de uma série de angústias, na maioria das vezes. E não precisa ser assim, é o processo de tomar decisões. Tomar decisões, gente, sempre é uma coisa um pouco complicada, né? E muitas vezes exatamente por toda a insegurança que o resultado de uma decisão tomada vai trazer, né? A gente não sabe exatamente qual vai ser o efeito daquela decisão que a gente tomou e em cima dessa decisão vai haver uma ação, né? A gente vai agir de alguma forma baseado nessa decisão. Então a gente muitas vezes prorroga a tomada de decisões. Vai levando, vai deixando para frente, vai levando de barriga, como se fala. Só que isso normalmente traz muita angústia e muita ansiedade, né? Porque as várias situações vão acontecendo na nossa vida. São situações, exatamente isso, né? Vão acontecer, né? E a gente já falou em outros vídeos, nós estamos sujeitos a algo chamado lei das mudanças. As mudanças acontecem ciclicamente, né? E nesses ciclos eles podem ser diários, podem ser mensais, podem ser anuais, podem ser de muitos anos, mas as mudanças vão acontecer, causadas por nós ou não causadas por nós. Elas vão acontecer. E a gente vai vivendo essas situações, todos vivenciamos, né? Algumas dessas situações eu sei como lidar. Ótimo, né? Não me traz nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de mal-estar. Mas vai haver várias situações com as quais eu não sei lidar. Eu ainda não tenho capacidade, eu não estou preparado para elas. E quando esse tipo de situação acontece, a gente chama de problema, né? Só que quando a gente chama de problema, a gente já traz com essa palavra, com essa definição, um sentimento de aborrecimento. E aí a coisa fica complicada, né? A consequência é um aborrecimento. Então eu começo a relacionar uma situação nova, uma situação que eu não vivi, para a qual eu ainda não tenho uma resposta ou uma decisão a ser tomada, eu começo a chamar de problema e isso como consequência traz um mal-estar, né? Como serão essas consequências? Nós não sabemos, né? E esse receio do que pode acontecer, ou então o apego a uma situação que nos é familiar, que sempre foi de uma maneira, né? Sempre foi dessa forma, eu estou acostumado com isso, eu sei o que vai ser, o que vai acontecer. O receio das consequências e o apego ao que é habitual traz essa procrastinação, a gente empurrar isso para frente, né? Mas esse processo, né, ele rouba muita energia da gente, né? Mas assim, meu amigo, minha amiga, não pense que é só com você não, né? Eu já li algumas coisas e eu me enquadro inclusive nisso, né? Muitas vezes eu vou procrastinando, né? Ou seja, eu vou deixando para frente uma tomada de decisão, justamente por isso que eu acabei de colocar, ou porque vai me causar desconforto, ou porque eu ainda não sei o que pode acontecer, ou se porque às vezes a situação habitual é familiar, apesar de não estar a contento, já não estar tão boa, mas a gente acaba se agarrando a algo que é familiar. Mas isso rouba muita energia, porque aquilo fica na cabeça da gente, fica no inconsciente, fica girando, a gente tem que resolver e não resolve, tem que resolver e não resolve. Daí você começa a pensar naquilo, a sonhar com aquilo, a perder o sossego com aquilo, a se sentir acuado, né? E a gente fazer esse atraso gera mais problemas. Porque muitas vezes os problemas normalmente eles não desaparecem, né? Eles não somem, simplesmente porque a gente não enfrenta, eles não somem, né? Muito pelo contrário, a gente brinca que ele vai criando mais musculatura, né? Ele vai ficando maior e a gente não vai evitar vivenciar, né? Então é natural essa insegurança. Só que, enfim, né? A gente só vai saber realmente as consequências depois que a gente realizar, né? E aí o que é importante, gente? Como eu coloco muitas vezes, e é uma coisa que eu prezo muito, né? É a gente tomar as nossas decisões, por mais que a gente ainda não tenha preparo ou massa crítica suficiente, tomar as decisões com muita justiça, com muita integridade, tá? Isso ajuda muito a que o problema se resolva da melhor forma possível.
Eu vou te dar uma dica aqui, é uma técnica simples, né, mas que normalmente funciona. Normalmente funciona. Quando você estiver numa situação assim, fecha os olhos por alguns instantes e imagina esse problema sendo solucionado por uma decisão que você acha conveniente. Imagina. Então você imagina aquela decisão, está lá um problema, fala, nossa, eu pretendo agir desta maneira. Fecha os olhos, imagina aquilo. Imagina o resultado que pode estar acontecendo com aquela decisão que você tomou, que você está resolvendo, que você está se decidindo a implementar. Analisa o resultado. Eu mudaria alguma coisa nesse resultado? Ou tá bom? Ou vai bem? É uma técnica simples, gente, que ajuda muito. Ajuda muito, né? É muito do que o pessoal explora como visualização criativa. O teu inconsciente, o teu psicológico tem condições de fornecer para você informações para você projetar essa decisão e resolver, né? Mas pode ser que no momento que você faça essa reflexão, também você não chegue a conclusão nenhuma, né? Nesse momento, provavelmente, o melhor é não fazer nada. O melhor é não fazer nada. Aguardar um pouco mais, sim, mas não indefinidamente, porque como a gente comentou, os problemas não vão desaparecer. Aqui eu gosto de colocar uma frase muito bacana do poeta e escritor português José Saramago. Ele disse uma frase que provavelmente você já ouviu, porque é uma frase bastante conhecida, que ele fala o seguinte: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Isso é importante a gente refletir. Então, meu amigo, minha amiga, muitas vezes a melhor forma de se resolver um problema é silenciar a nossa mente. É procurar ouvir, né? Isso é uma coisa que é muito falada, procurar ouvir essa voz interior, né? E a gente só consegue fazer isso se realmente as nossas intenções forem boas. Isso é muito importante. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, integridade, honestidade, boa vontade são fatores importantíssimos para que tudo corra muito bem. E como eu gosto sempre de falar, é o meu mantra pessoal, tudo isso que a gente está conversando aqui só tem valor se nós nos tornarmos pessoas melhores. A cada dia um pouco mais. Sempre. Gostou? Curte, compartilha, dê as suas impressões. Tudo isso é muito importante para o nosso canal continuar no ar e a gente continuar com as nossas reflexões por muito mais tempo. Te desejo muita saúde, muito sucesso e muita luz na caminhada.